Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das principais páginas dos jornais. Jornais hoje estão cheios de novidades, resultados de reuniões, inquéritos, tentativa de golpe, etc. Mas agora de manhã grita uma manchete importante no campo internacional. Está aqui isso, Fernando. Na primeira página da Folha de São Paulo, né? Na primeira página da Folha de São Paulo, em seu site. Está aqui, ó. Rússia ataca com míssil criado para a guerra nuclear, diz Kiev. A escalada dramática é a primeira ação da história com um modelo intercontinental que carregava armamentos convencionais. Aí está, a Ucrânia lança mísseis britânicos, foi mudar agora, exatamente agora. Ucrânia lança mísseis britânicos contra território russo um dia após ataque com armas dos Estados Unidos. Se cortarem ajuda, perderemos a guerra, afirma Zelensky sobre apoio militar do Ocidente. Então você vê que a tensão naquela região está crescendo. Primeiro os Estados Unidos, primeiro a Ucrânia usou armamento americano, mísseis de longo alcance. Os Estados Unidos autorizaram essa utilização. Segundo, agora foram utilizados mísseis britânicos também de maior alcance pela Ucrânia, e isso contra território da Rússia. A Rússia alterou a sua política, os seus protocolos de reação nuclear, né? Pode reagir a um ataque de um país não nuclear, desde que preenchidas algumas condições, inclusive ajuda de outros países, pode reagir com artefatos nucleares. E agora, numa demonstração de advertência, isso é uma advertência, é um crescendo, a Rússia lançou pela primeira vez nessa guerra um míssil intercontinental, dizendo, olha, eu tenho isso, e mais, esse míssil intercontinental tem a capacidade de conduzir artefatos nucleares, uma bomba nuclear. Então, isso é uma ameaça direta à Ucrânia e ao Ocidente. Quer dizer, o nível de tensão é muito grave naquela região. Às vezes, o Putin está só ameaçando, mas quem sabe um erro, um botão mal apertado, algo mais grave, uma reação ucraniana desmesurada, ninguém sabe o que pode acontecer num momento de tensão militar como essa. Claro, o míssil estava dotado de bombas comuns, mas a advertência está sendo feita, foi um crescendo perigoso. Vamos voltar para o Brasil. Primeira página do Globo. Lula e Xi reforçam relação, mas dosam acordos comerciais. O que aconteceu ontem? Assinaram lá mais de 30 e poucos acordos comerciais. Isso representa a própria presença do Xi, a maneira como ele foi recebido, né? O tempo despendido de reuniões entre ele e Lula mostram uma aproximação do Brasil com a China.
E o Brasil aparentemente agiu de maneira correta porque se afastou de participar desse tal caminho da seda, rota da seda. A rota da seda, na verdade, é o envolvimento na política da China. Quer dizer, o Brasil podia se colocar numa posição de subalterna à política chinesa. Então, isso não interessa ao Brasil. A gente ficou sabendo que o governo estava meio seduzido a entrar nesse tipo, a meu ver, de armadilha, né? A China está fortalecendo seus laços com a América Latina e essa é uma das preocupações americanas. E falando em preocupações americanas, também, certamente, as relações com os Estados Unidos influenciaram essa posição do Brasil, essa posição cuidadosa do Brasil de uma aproximação comercial altiva, bem feita, correta, desejável com a China. Tem uma questão de desequilíbrio. A China exporta muito mais para o Brasil do que o Brasil exporta para a China. Isso precisa ser arrumado, né? São 30 e poucos acordos assinados, a gente não sabe, eu não conheço a importância desses acordos, é preciso conhecer. Normalmente a maioria deles tem caráter cultural, etc., mas representam esse volume, com a presença do Xi Jinping no Brasil, representa algo importante nessa aproximação. E o Brasil, com isso, vai se equilibrando entre as grandes potências mundiais, né? As grandes potências mundiais que olham enviesado entre si, que são a China e os Estados Unidos. E o Brasil tem que se equilibrar mesmo, não tem que aderir a nenhum tipo de roteiro, de rota da seda, de nada. A China não é um país democrático, não tem vínculos com a democracia, tem vínculos com o seu passado filosófico, etc., que até formam a política de Xi Jinping. Mas é uma política agressiva que disputa terreno com os Estados Unidos, sob o aspecto comercial e principalmente sobre o aspecto geopolítico. Então, nessa guerra sem armas, né? Nessa nova Guerra Fria, que está acontecendo entre Estados Unidos e China, as coisas estão aparentemente muito bem aparadas pelo governo brasileiro, muito bem conduzidas até agora. Aliás, nesse episódio do G20, todo esse quadro, alguém disse que o Lula tomou de novo a bola para si. O Brasil toma iniciativa. O Lula procurou crescer e, aparentemente, eu sempre digo aparentemente, porque de repente a gente fica sabendo de alguma outra coisa que não é tão boa assim, aparentemente subiu alguns degraus na sua posição internacional, numa política internacional que tem sido mal vista pelo mundo ocidental e que está apegada ao que há de pior em termos de autoritarismo no mundo. Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte, Rússia, China. Não é o melhor lugar para o Brasil
olhar para países que têm vocação autoritária e abandonar o Ocidente. Aí, gente, você pode dizer, não, os Estados Unidos também, blá, 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 a França. Ninguém é inocente em política internacional. Não há amigos, não há amigos. O abraço formal, o abraço de Lula com Xi Jinping é meramente formal, meramente formal. Não tem nada a ver com as relações de comércio. O que interessa, o que preside as relações internacionais é a questão do interesse dos interesses. Interesses comerciais, interesses geopolíticos que olham para o futuro, que olham para a paz ou a guerra, enfim, é isso que preside essas relações e não um almoço ou um jantar. Teve até pato laqueado, teve comida brasileira e pato laqueado, que é muito gostoso à noite no jantar oferecido a Xi Jinping, ou que o Xi Jinping ofereceu, eu já não sei mais. Falando em saber, se você olha o noticiário e você tem que destrinchar para o telespectador, para você, é uma espécie de samba do crioulo doido. Se você já ouviu o samba do crioulo doido, de repente você vai ver um jornalista político misturando as estações. Que neste momento as estações estão misturadas no plano internacional e aqui no Brasil. Aí você soma os dois. Para o jornalista é obrigado a seguir cada fato como se fossem várias novelas. Oriente Médio é uma novela, China é outra novela, China e Estados Unidos, posse do presidente americano. Bom, olha aqui que bonitinha a foto, o Lula, o Xi Jinping e tal, ontem, realmente, deixa eu ver o que está escrito aqui. No foco, Lula e Xi Jinping se reuniram no Alvorada pela manhã e depois jantaram no Palácio Itamaraty, onde o cardápio incluiu pato laqueado chinês e pratos brasileiros. Olha, até aí buscaram uma fusão. Bom, vamos ver. O bom dessa história é o seguinte: apertamos laços, reforçamos laços com um correspondente, uma grande potência exportadora e importadora, uma grande potência mundial, sem se submeter aos anseios geopolíticos desse país. País como a China realmente tem políticas, tem anseios que, neste momento, se contrapõem gravemente aos anseios e políticas norte-americanas. E com o presidente Trump, isso deve ganhar novos contornos. Eu não quero prognosticar, mas não serão os mesmos. Aqui, uma charge do Chico Caruso. Lula lá e Xi Jinping aqui. É para encerrar o G20. Tá muito bom. Olha o cabelo olha o cabelo. O cabelo do chinês é sempre, sempre arrumadinho. Bom, temos o nosso panorama aqui, né? Aqui o Globo trata plano golpista agrava apurações contra Bolsonaro. Isso é manchete de todos os jornais. Nem de todos. A Folha preferiu jogar um Datafolha. A maioria dos pretos afirma ser vista com desconfiança, diz Datafolha, né? Colocou em estatísticas o que todo mundo já sabia há muito tempo, que é esse racismo brasileiro. Está aqui, estampado com números. Projetos de Lula após o 8 de janeiro e crises de segurança seguem parados. Claro, esses fatos todos
ajudaram a parar e ajudaram a colocar uma cortina de fumaça sobre fatos que incomodam o governo, que é esse avanço do crime organizado, que é o crescimento da violência, que são as arbitrariedades das polícias. Tudo isso acaba batendo no governo federal, que apresentou um plano de linhas gerais sobre combate à violência, ao crime organizado, um projeto de segurança pública para o futuro remoto. Até lá, meu filho, estaremos todos mortos. Outra coisa. Bom, aí hoje, às 14 horas, no Supremo, vai ter uma audiência complicada. Gozado não está em nenhuma manchete, as manchetes estão mais com o Xi Jinping, olha aí o Estadão. Sem adesão à Rota da Seda, Lula amplia parceria com a China. Você já viu essa manchete da Folha, e o Brasil também, o Valor também deu destaque à China. Brasil assina 37 tratados com a China, busca parceria com maior integração. Na verdade, os jornais estão olhando para o futuro e não para o passado, que é a história desse golpe, que se confirmam as versões apresentadas, até agora nós temos uma versão da polícia, realmente reclamam punição, não pode ficar assim. Mas é um ato que não se consumou. Essa é a pedra angular da análise que está sendo feita. Se consumou ou não se consumou? Começou a se desenvolver, começou a ser real ou ficou na cabeça, no papel e na comunicação entre as pessoas? Está aí. Então, está aí, deixa eu ver aqui. Presos por tramar golpe tinham rede com oficiais de alto escalão. Investigadores da PF encontraram mensagens, áudios e reuniões dos suspeitos com pelo menos 35 militares, entre eles 10 generais e 16 coronéis do Exército e um almirante. Aí tem uma frase do coronel Reginaldo Abreu ao general Mário Fernandes, né, uma mensagem que o Estadão publica: pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser ele, aí Bolsonaro, entre parênteses, e a rataria. Tô tomando fôlego para analisar essa questão delicadíssima. O Estado, os jornais hoje, colocam algumas coisas que é bom a gente pensar. Eu não sei se existem provas cabais. Você vai ver que juristas, advogados importantes divergem, aonde há crime, se há crime, e crime é o que é definido por lei. Não adianta você pensar, realmente, tentativa de golpe, olha o que eles fizeram, olha essas conversas. Tudo isso é colateral. Colateral é indício e uma visão colateral. Você precisa, né, responder à letra da lei, né, que diz exatamente qual o crime e quais os crimes que isso pode ser enquadrado. Código Penal ou não, isso precisa ser resolvido, não está resolvido. Essa é uma dúvida sobre aonde, se os fatos se confirmarem, tudo isso seria enquadrado. Agora, tem outras dúvidas, vão aparecendo várias dúvidas, e algumas que eu coloco, não sou eu só que estão colocando.
que está colocando. Por exemplo, falam em armas. Tem um diálogo lá de alguém que está de plantão na frente do prédio de apartamentos do ministro, do nosso querido ministro Careca de saber. É um elogio, viu, ministro? Que não, não é isso, não se trata disso, Luiz. Aí eu pedi esses palpites, eu gosto quando o pessoal meu dá palpite e me corrige, mas não é o caso. E aí é do Alexandre de Moraes, ele acha que eu esqueci o nome, eu não esqueço o Alexandre, embora às vezes eu chame ele de Alexandre de Guzmão, que para mim é um elogio. Mas o Alexandre de Moraes era alvo. Havia uma reunião no Supremo, nesse dia de ataque. Você vai vendo as comunicações, aí alguém lá diz, cada um tinha um apelido, né? Olha, eu estou aqui a postos. E aí não vem a tal ordem, a postos. Claro, era algo que ia ser realizado contra Alexandre de Moraes, e aí abortaram, usam essa palavra, abortaram, e a pessoa que se vê com seu trabalho, entre aspas, abortado, reclama, olha, isso está demorando e tal, mas aí diz que acabou mais cedo uma reunião do Supremo e aí falhou o plano. Mas não, quer dizer, você tem todos esses diálogos, agora fica uma pergunta. Falaram em envenenar Lula, Alckmin, então. Cadê o veneno? Que veneno era? Como isso ia ser feito? Tem gente que tem vontade de envenenar a sogra, mas fica aí, não compra o veneno, não planeja, não põe no papel. Isso tinha muita coisa, o plano estava no papel. O plano estava no papel, que o plano existia, não tem dúvida nenhuma. Agora, ele foi desencadeado, era uma mera ideia, tem diferença jurídica nisso. O Bolsonaro sabia ou não sabia? Parece que parece, mas não tem prova, nada. Falam, murmuram, né? Mas prova, não. Outra, quer dizer, cadê as armas? Aquela metralhadora, o que podia furar o Monte Everest, podia derrubar um avião. Cadê? Cadê? Não tem. Não tem, não se sabe. Não é que não tem, não se sabe. A Polícia Federal, o relatório da Polícia Federal não oferece essa visão das provas, né? E a gente fica na dúvida, vão aparecendo algumas dúvidas. À medida que a areia vai assentando, vão aparecendo dúvidas. A Folha diz assim, Moraes cita Moraes 44 vezes e acumula casos em que é tanto personagem como juiz. Olha, é uma coisa estranha, né? Você né, se desliga dos seus rancores e dos seus amores políticos. Olha aí, um cara que é vítima, é o promotor do caso, né? É o defensor, é o acusador, é o juiz. Não dá. Ministro do STF autorizou a operação da Polícia Federal que investigou um plano golpista para assassiná-lo. Você acha que um ser humano é capaz de promover uma investigação absolutamente neutra e despojada de lado quando o crime, a tentativa é de assassiná-lo, se é que é crime, tentativa, pensar em assassiná-lo. Você acha que dá para confiar? Aí eu já não estou falando num juiz. Por mais impermeável, né, aos fatos, às emoções que esse juiz seja, você acha que dá para... É uma coisa para pensar. Bom, também as armas ninguém sabe, tem essa história que a Folha coloca.
Investigação sobre plano para matar Lula tem indícios e lacunas. A Folha coloca. Aí a Folha vai colocando, é interessante. A reunião na casa de Braga Neto. Por que o Braga Neto e o general Heleno, acusados de participarem, reunião na casa do... Por que eles estão soltos e os outros estão presos? Uai! Não dá para entender. Deixaram para mais tarde. Eu não entendi. Por quê? Não está claro isso. Se eles são citados dessa maneira, né, como é que não estão... Enfim, tem outras coisas aqui e de preparativos lacunas. A PF indica não ter conseguido acesso ao documento que estava protegido por senha. Orçamento do plano. Orçamento do plano. Lacunas. Tem outra lacuna aqui na preparação de campo. Não há confirmação direta de que eles se encontraram. Quem? Mário Fernandes, que era o chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Cid. O Cid, às 14 horas, vai enfrentar Alexandre de Moraes, pode ter a sua delação premiada cancelada, anulada, não sei exatamente qual o termo jurídico, e pode ser preso. Porque foram encontrados indícios, coisas que ele teria pagado do seu computador ou do seu telefone, um jornal diz computador, outro jornal diz telefone, e que o colocariam como uma espécie de conhecedor de todo esse plano, de receptor de ideias e tudo isso, enfim. Bom, deixa eu pegar aqui, tem muita coisa, né? O Trump nomeando gente estranha, além disso que eu tinha contado sobre a Ucrânia, teve um bruta bombardeio à noite, né, da Rússia. As embaixadas estavam avisadas, várias embaixadas fecharam seus trabalhos, eu não sei se definitivamente ou não, fecharam, enfim. Ucrânia dispara mísseis britânicos contra a Rússia. Tem uma história, de novo, de um problema com a polícia paulista, que num entreveiro com um rapaz de 22 anos, estudante de medicina num bairro aqui de São Paulo, Vila Mariana, teve um entreveiro, ele estava desarmado, acabou levando um tiro e foi morto pela polícia militar. O que se sabe é que tinha uma série de providências a serem tomadas antes de dar um tiro num jovem que estava desarmado. Ele estava lá alterado, mas estava desarmado. Bateu no retrovisor de um carro da polícia. Tem toda uma história. Ele estava alterado. Agora, quem não pode ficar alterado é um policial. Policial que, bem treinado, tem protocolos, ele sabe como deve agir. Agora, o garoto pegou na pistola, uma pistola apontada para ele, e o cara não foi sem querer, não. Deu um tiro de propósito. O garoto acabou morrendo, um rapaz que cursava medicina, tinha 22 anos. Enfim, essa história é muito ruim, Tem um monte de coisas que eu te peço desculpa, não dá para dar tudo, né? Não dá para dar tudo, a gente gasta um tempão. Eleição de Trump complica cenário do Brasil, alerta FGV-IBRE. Subsídio maior em crédito direcionado tem efeitos temporários. Tem uma coisa que é o seguinte, o Carrefour deixa de comprar carne, tem a França agindo contra o tratado Mercosul,
a Mercosul, União Europeia, criando problemas, né? Que o ministro da Agricultura do Brasil denunciou. Está havendo aí um boi na linha, né, provocado pela França, que defende os seus agricultores, que tem uma presença muito forte na política francesa contra o que eles não querem, que é essa ligação entre aqui o Mercosul e a União Europeia. Vamos para quem tomou cafezinho conosco. Edmilson de Jesus, João Antônio, Altamiro de Oliveira, Cássio e Fernando, vocês estão escalados para conversar com o patrão de vocês sobre aumentar para 1h30 nesses dias complicados do jornal. Vocês estão escalados, Muquirana vai dizer não, porque realmente ele é preguiçoso. Andréas, preguiçoso porque teria que falar mais 1 hora, não há nada, mas ele não vai querer. Dárcio Corésia, Nonato Marques, Marlise Veronese, Carlos Ubirajara, Damares Gomes, Marcélio Ribeiro, Jimmy Zardo, Ulisses Suzano, Selmar Garcia, Emiguel de Venâncio Aires, eu ia dizer que era de Buenos Aires, Antônio Bezerra, o presidente Milei, falando de Buenos Aires, está botando fogo na fogueira internacional. Pelo jeito, parece que ele está botando a Argentina em ordem, mas isso vai ter um custo, viu? Espero que não bata na gente. Marino Fischer, de Joinville, e Cosme José de Santos. Pessoal, muito obrigado. Vamos ver o que acontece hoje. Amanhã podemos ter novidades com esse depoimento, né, do ex-supercontravice do ex-presidente Bolsonaro, né, que vai depor hoje ante os olhos e as mãos ávidas do ministro que é juiz, que é promotor, que é vítima, etc., Alexandre de Moraes. Bom dia.